do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o texto 50, Bem que nos falta. Todo mundo tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Tá bom. Sim, Laura. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo, sobre lixo dourado. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo, e tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar com a truculência da fera solta. Há os que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida e enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Outros guardam a enciclopédia na cabeça e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos os que cantam hosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. E há os que ensinam sabiamente quanto à bondade e à simpatia a se movimentarem na senda particular, despedindo farpas magnéticas entre melindres e aversões. Nestes apontamos humildes, a ninguém censuramos, uma vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Hoje, porém, com a doutrina espírita, no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo, por fim, que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros, que em nosso próprio benefício nos cabe fazer. É um prazer imenso estar novamente aqui, né? Mais um Evangelho no nosso lar. Vamos todos nos recolher, dizendo ao nosso Deus Pai de amor e bondade, Senhor Jesus, nosso irmão maior, mentores da Casa Francisco de Assis e nossos particulares. Obrigado pela noite que passou, pelo sono tranquilo e reparador. Nesta manhã, Senhor, quero louvar teu nome e pedir que cada minuto lembre que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje tu me desse para que eu me realize e seja feliz. Preenche-me com teu amor e tua sabedoria. Abençoa meu lar e dos meus amigos, para que eu possa levar aos que necessitam a paz e a luz que o Senhor sempre me dá. Senhor, me dê sabedoria e amor, paciência e resignação comigo e com outro. Que assim seja. Então, vou fazer a leitura agora do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, item 20, Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário,
para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arranqueis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo, do que deixar que se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz. Ó, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a alguns desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te vê, mas do que as que te é dado entrever na sua cegueira? Ó bem-aventurado cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas das vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney, Curadars, Paris, 1863. Boa exposição, Nélio. Ok, obrigado, Sidney. Podemos aí fazer alguns comentários, se me permite, mas a qualquer momento qualquer um pode fazer alguma observação, alguma complementação. É interessante neste texto, é que na sequência Kardec mesmo, ele faz uma nota de que se trata de uma comunicação que foi dada em relação a uma pessoa cega, e a cujo favor, né, se evocara o espírito. E o espírito, então, ele diz que, de fato, quem pode curar é Deus, mas que a falta de visão não é nenhum empecilho para que o espírito progrida. Aliás, diz ele que, às vezes, a visão é apropriada, a visão é plena, pode levar a coisas que a falta dela poderia evitar. Mas também esse texto tem uma nota que vem na sequência, que fala, de novo, das aflições que a gente percebe que há algum tempo estamos falando sobre elas, para nós mesmos até nos confortarmos com os sofrimentos, com as aflições que tenhamos, por fazerem parte dela do nosso resgate necessário. A nota
na sequência, que compõe o índice 21, fala exatamente de que quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, ele está calcado na vida pretérita. E diz ainda que se alguém sofre do tormento da perda da vista, é porque esta lhe foi causa de queda. Se alguém sofre de perda da vista, da visão, é porque esta lhe foi causa da queda. E nós nos remetemos, então, àquela expressão que sempre dizemos, mas da sua veracidade, da sua plenitude nas nossas existências, de que nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí nós entendemos a nossa reencarnação, como nos disse Alberto Almeida, quando esteve na nossa casa em março de 2017 ou 17. Em março de 2017, ele nos falou naquela ocasião, vocês devem lembrar, de que a reencarnação é uma experiência terapêutica. A reencarnação é uma experiência terapêutica, e isso é muito forte, porque significa que nós estamos aqui na nossa terapia necessária. E daí nós podemos, então, inferir, como nos diz a nota, de que se alguém sofre o tormento da perda da visão, é porque esta deve ter sido a causa da queda. Então, é inevitável que nós falamos do nosso processo reencarnatório. Alain Arquette, que esteve outro dia conosco também aqui no CEFA, participando virtualmente de um nosso encontro, ele nos falou muito sobre o espírito e o corpo. E é bem da verdade, nessa questão do resgate, e agora nós podemos inferir que nós estamos presentemente nos exercitando nos resgates necessários. Embora o sofrimento, percebamos nós o ensejo que todos temos para colocar à prova a nossa fé. Ainda incipiente, ainda fraquejando em muitos momentos, mas as oportunidades estão à nossa frente. Porque os sofrimentos, nessa perspectiva, em verdade, são meios que justificam o fim, que é a felicidade. Outro dia, nosso companheiro Roberto falou aí numa exposição que fez de que o nosso roteiro não é de sofrimento, o nosso roteiro de vida é de felicidade. O sofrimento é exatamente a ferramenta, o instrumento para a felicidade. E aí nós podemos, então, exercitar a nossa fé compreendendo todas as dificuldades, todas as agruras, porque possamos passar. Porque, a bem da verdade, nós temos um espírito, que é o perene. E quando ele reencarna, a gente sabe disso, ele vem com uma história. E vem com um saldo inicial nesta nossa contabilidade de vida. Daí, precisa do veículo que lhe permite não só o albergue, mas também todo o seu trabalho, toda a sua existência terrena, e é destinado, então, a um corpo que o próprio corpo já faz parte do resgate necessário. Aí, não só o espírito e o corpo, mas junto com eles tem um plano, que é a nossa programação reencarnatória, que é um roteiro de bem, porque ele visa a felicidade, o seu fim é de felicidade. E aí, nós participamos de um ambiente nesta nossa existência, seja um ambiente familiar, seja um ambiente social, seja um ambiente profissional. E como diz Emmanuel, que nós vivemos na terra dos nossos credores, fazem parte deste nosso ambiente. E neste contexto nós temos que apresentar um desempenho. E este desempenho vai constituir o nosso saldo final. E é com este saldo final que nós retornamos à pátria espiritual para compor de novo um processo reencarnatório em busca destes saltos de felicidade que a reencarnação terrena possa nos oferecer. Então, nessa perspectiva de que
Se alguém sofre do tormento da perda da vista, é de certo porque a vista foi causa da sua queda. Albino Teixeira, numa psicografia do Divaldo Franco, ele diz que sofrer é diferente de fazer sofrer. Se nós pensamos, então, nesta contabilidade de vida que nós encarnamos para amortizar encargos, e se nós não o fazemos, a dívida continua. Então, nessa perspectiva, sofrer fica sendo parte do nosso ativo, enquanto fazer sofrer nos agrava o passivo. Assim, meus irmãos, a gente continua aí nessa nossa instância terrena, mas cada vez mais compreendendo deste nosso papel de estarmos aqui correndo atrás do nosso próprio aperfeiçoamento. Emmanuel também nos diz, naquele livro Busca e Acharás, né, psicografia de Chico Xavier, de que a escola, a Terra, é a escola de evolução do nosso espírito. Isso nós sabemos. Mas diz ele, na qual nós nos matriculamos nas disciplinas necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Vejam, vocês, nós participamos dessa nossa programação reencarnatória, então nós escolhemos as disciplinas delas, que uma delas pode ser a perda de algum sentido nosso que nos leva a desenvolver outras sensibilidades. Mas nos diz ainda Emmanuel, em determinados períodos da nossa existência, sejam de crise, sejam de existência de problemas bastante sérios, dos quais temos dificuldades, por vezes, de nos desvencilhar, temos que entender que se nós estamos na escola e temos um currículo, tal qual na escola terrena, também tem as épocas de prova. E estes acontecimentos são os nossos períodos de prova, a nossa época de exames. Assim, também nos diz Emmanuel, no mesmo texto que ele nos fala, e eu sempre repito, até para que eu incorpore cada vez mais esta expressão de que a criatura que te aflige é o cadinho que te aprimora, Emmanuel nos diz que a dor que te acompanha é o buril que te apura. A dor que acompanha é o buril que apura. Vejam vocês, então, todos os nossos sofrimentos, a perda da visão, foi o caso desta comunicação, de que o Espírito se pronunciou a respeito da necessidade de alguém que lhe pedira a intervenção. Mas, então, a nossa dor, ela faz parte da nossa experiência, nós sabemos disso. Também lembro de uma exposição de um companheiro nosso, que falou que quando nós tratamos das nossas aflições, nós falamos no bem e no mal sofrer. Mas nós não falamos no não sofrer. Sabendo que o sofrimento, ele é o indicador do nosso progresso. Se nós conseguirmos de maneira apropriada nos desvencilharmos das nossas dificuldades, sem criar outras para resolver as que se apresentam, nós, de repente, nós estamos exatamente dando conta da nossa tarefa, onde a nossa agenda reencarnatória é uma agenda positiva. O nosso roteiro é de felicidade. As dificuldades são os meios que nós necessitamos. Se não as tivéssemos, não teríamos o porquê da nossa reencarnação. Lembro também do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós nos aperfeiçoamos pelas nossas vivências. E sempre dizemos isso. Quando nós conhecemos os direcionamentos evangélicos, conhecemos apropriadamente as orientações cristãs, nós temos um componente dentro de nós que é o conhecimento. Quando nós conseguimos transformar isto em atitudes, nós começamos a nos educar. E este processo educativo, ele tem alguns patamares. Ele começa pelas nossas formas de expressão. Como é que nós nos expressamos? O que é que nós dizemos?
como é que nós nos portamos. Na sequência, ele trata dos nossos procederes, dos nossos procedimentos. Como é que nós cristalizamos na nossa intimidade estes hábitos que nos levam a agir desta ou daquela forma. E, por fim, quando nós dominamos também os nossos hábitos, no sentido de fazê-los cada vez mais cristãos, nós teríamos que disciplinar os nossos pensamentos. Onde as dificuldades, então, se multiplicam, mas quando assim estivermos, nós estaremos muito mais próximos da felicidade que a todos nós é prometida. Mas então o nosso evangelho diz que se nós sofremos, nós sofremos por conta do que fizemos sofrer. Se nós formos duros, se fôssemos desumanos, autoritários, etc., provavelmente nós vamos nos encontrar em situações que estaremos sofrendo o que impingimos aos outros, no sentido de que eu possa incorporar aquele aprendizado. Porque, como nos diz um sábio chinês, e agora o asiático, eu vou tentar lembrar, mas ele diz que vejo e esqueço, ouço e recordo, e faço e compreendo. Então, por isso que nós precisamos da vivência para que incorporemos, então, as decorrências e, com isso, nós saibamos do que precisamos fazer ou não. Se nós formos orgulhosos, provavelmente nós vamos ter situações de humilhações agora. Se nós formos perdulários, provavelmente nós vamos carecer de condições mínimas até de sobrevivência. E se não aprendemos daí a administrar bem os haveres que temos de toda a natureza, não só material, nós provavelmente teremos que novamente passar por aquela mesma experiência, porque notem, nesta escola da evolução do nosso espírito, nós estamos matriculados nas disciplinas que precisamos compor, e as nossas dificuldades são as ocasiões de provas, tal qual na escola terrena, né, nos cursos regulares que fazemos. Se nós tivemos aí dificuldade com os nossos pais no pretérito, se nós, de alguma forma, nos constrangemos, nos decepcionamos, até provavelmente teríamos que passar com estas nossas provações familiares também. Às vezes nem as compreendemos, mas quando nos remetemos a este processo de vida mais antiga, de encontros pretéritos, de experiências conjuntas, nós até podemos compreender, então, todas as dificuldades que agora se nos apresentam, só que nós, neste processo de resgate, então, temos que amortizar os nossos encargos. Se não os fazemos, eles continuam. Notem vocês que nós viemos com um saldo inicial e partimos aqui com um saldo final, né? O nosso fluxo de caixa de vida vai nos dar as respostas. Mas Emmanuel, também, numa psicografia chamada Justiça Divina, né? No livro Na Luz da Reencarnação, ele nos diz que hoje o nosso corpo ser mutilado, que nos obriga a movimentos de sacrifício, devem ter sido reflexo de todas as nossas injunções indesejáveis pretéritas, de nossas corridas à delinquência, de nossas inobservâncias de segurança, do nosso menosprezo ao nosso próprio corpo. Assim, caros irmãos, eram estas as ponderações que eu poderia fazer a respeito deste nosso texto, dizendo sempre que a compreensão da reencarnação como nosso instrumento de resgate nos é indispensável. Como sempre falamos, nestas visões que possamos ter das nossas dificuldades, procuremos exercitar a visão do nosso espírito liberto e a visão do nosso espírito encarnado, onde somos envolvidos pelas facilidades do corpo e, por vezes, trocamos o nosso enfoque e nos acostumamos a esta facilidade e começamos a privilegiá-la em detrimento do nosso próprio espírito, que necessita do nosso bem sofrer para que o nosso processo de amortização dos nossos encargos pretéritos se dê. É isso, Roberto.
É isso aí, meus amigos. Obrigado, Nélio. Obrigado pelas palavras. Até o Sidney, eu gostaria de aproveitar que o Sidney colocou aqui no chat essa passagem oriental, na verdade, um provérbio oriental. O Sidney poderia ler para nós? Acho que é uma reflexão bem oportuna. A gente está numa fase das metodologias ativas, né, do aprender fazendo, né, se colocar Perfeito. em prática. Então, acho que, Sidney, pode ler para nós, por favor? Está com o teu áudio desligado, Sidney. Posso sim, Roberto. É Confúcio, Nélio, que você citou, né? Confúcio, é. Isso, ele coloca assim: aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo, né? E eu lembrei de uma outra frase também, Nélio, ouvindo você falando, de Clive Staples Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? E a gente falando você falando da dor, né, como um instrumento terapêutico, né, para que a gente possa evoluir. E a dor, ela nos afasta um pouco das futilidades da vida, né? Ela nos coloca no prumo se nós soubermos sofrer, como você colocou. E ele tem uma frase assim espetacular: que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em voz alta por intermédio da nossa dor. Esse é o seu megafone para despertar o homem surdo. É interessante, né? Muito, muito interessante, sim. Obrigado. Essa faz toda a diferença, né, de como nos posicionamos perante a dor. Por isso que eu fico pensando que este processo agora de pandemia que se instalou no mundo e que nos requer, assim, comportamentos que nós não estávamos, talvez, até preparados para ele, se nós levarmos na consideração deste nosso sentimento de eternidade, como nos diz bem Divaldo, de repente nós temos que esquecer um pouquinho das provisoriedades da nossa vida terrena aqui e lembrarmos ou fortalecermos o nosso senso de eternidade. Né? E também André Luiz nos diz em Agenda Cristã de que, de repente, nós temos que começar a transformar perdas temporárias em ganhos perenes. Então, o que num primeiro momento possa nos incomodar, possa nos dar aquela sensação de perda, de abandono, não sei, até de que a providência não nos olha, ou não nos quer, ou não nos gosta, de repente as coisas, as perdas temporárias podem se transformar em ganhos perenes, desde que nós bem os saibamos considerar, né? Peço a participação de todos na formação dessa corrente de vibrações, fechando os olhos e mentalizando o nosso modelo e guia, Jesus, pedindo a Ele que peça aos seus mensageiros a participação nesse momento, a qual estaremos irradiando amor e bondade a todos os dirigentes da nossa casa, Francisco de Assis, lhes dando forças para continuar essa jornada tão difícil nesse momento e que nos deu a oportunidade de não deixarmos de participar virtualmente. Também queremos irradiar a todos os monitores, aos estudantes e todos os trabalhadores que também possam dar continuidade com alegria, com boa disposição nesse momento. E que possamos finalizar até o término dessa pandemia a nossa atividade virtual. Também vamos irradiar
a todos os enfermos em hospitais, aqueles que também estão em casa, aos profissionais de saúde, e que possam ter forças para continuar essa jornada. Aos que já desencarnaram, que sejam recebidos pelos mensageiros do Mestre e encaminhados para se refazerem nesse momento. E os familiares desses desencarnados tenham forças e nos ensinamentos de Jesus encontrem o caminho, o prosseguimento da sua caminhada. Também às casas de repouso, asilos, e em especial ao nosso planeta, que ele possa receber as nossas vibrações de amor, nossas orações diariamente, para que possa se refazer no momento que está passando. Obrigado, que assim seja. Su, você poderia nos conduzir no encerramento? Oração? Neste momento, vamos elevar o pensamento a Deus Pai e agradecer por essa reencarnação, por estarmos aqui na escola de aprendizado. Vamos pedir a tua bênção, Senhor. O Mestre Jesus, os teus ensinos, nos conduz ao caminho da luz, da paz, do entendimento. E que possamos, Senhor, entender os teus ensinos e colocar em prática na nossa caminhada terrestre. Assim, curando nossa alma, sentindo a tua presença. E aí, com exemplo, caminhar mais além, junto dos nossos parentes, amigos, vizinhos, irmãos de corações. Que possamos, Senhor, nesta jornada, aprender a te amar, a respeitar a vida e todos os outros ensinamentos, Senhor, chegar até o nosso íntimo maior, nossa gratidão, nosso louvor a cada dia, ao amanhecer e ao anoitecer. Estamos contigo nessa jornada. Que nos abençoe hoje e sempre. Que nossos corações estejam sempre em alegria, em gratidão, em bênção. Para todos aqueles que necessitam, Senhor, chegue a tua palavra. No nosso sentimento de agradecimento, terminamos, Senhor, essa sessão de união, de amor e de compreensão. Que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.